Fala galera do Coffee Me Brother, estamos em mais um vídeo review trazendo para vocês aqui o Saga de Gêmeos Metal X Plus da MST. Eu falei que eu ia trazer ele, eu trouxe, tá aqui. Era para ter chegado no início do mês de maio, certo? Porém, como teve a paralisação dos Correios, chegou para mim agora no finalzinho do mês, né? Então por isso que teve esse atraso aí, tá? Ele tá até lacrado, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá lacrado, vou deslacrar ele agora. Tá? Eu peguei ele, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser, mas se quiser dar uma olhada com o Relifab Coffee Miff também pode pegar. Que figure chata, hein, de pegar, hein? Entrei em contato com o vendedor, ele correu atrás com uns 15 dias mais ou menos, aí depois me procurou, falou, você tem certeza que você quer ele? Porque tá subindo muito de preço. Essa figura já tava custando 800 mil reais, eu falei, cara, não vale isso, cara, uma alternativa custar 1.000 reais, 800, aí não, aí já é loucura demais. Não, não, aí não vale, eu falei, não, não vou. Aí eu consegui ver com o Fábio, certo? Aí ele conseguiu trazer para mim, paguei em torno de 700. Ainda é um carinho, mas era o mais barato que estava na época, certo? A caixa dele é simples, tá? Então tem aqui o elmo de gêmeos em alto relevo, tá? Bem legal. Aqui temos uma faixinha escrita MST, MST, MST. Caixa bem simples, eles não podem colocar nada sobre a senha, né? Aqui, o que é isso aqui? É o logo MST, Metal X, Metal Plus, certo? Vamos deslacrar. A caixa é bem simples mesmo. Cadê a tesoura? Vamos deslacrar. Vamos tirar aqui. Vamos tirar o bichão aqui. Vamos ver. A caixa é pesada, viu? Isso eu vou te falar. Na hora que o carteiro foi me entregar, eu falei, caramba, que peso. Eu achava que a caixa fosse maior. Tá? Eu achava que fosse um cubo mesmo. Eu tive essa leve impressão. Caraca, é muito pesado isso aqui. Olha só. Ó. Ih! Que coisa. Olha só. E agora? Vamos ver os blisters aqui. Tem coisa espalhada, o boneco vem espalhado, a capinha. Vamos já olhar essa capinha, que eu critiquei muito essa capa. Eu critiquei bastante essa capa. Ela é toda aramada, né? Tem um arame, você pode modelar. E a minha vem uma mancha aqui, ó. O cara limpou o nariz aqui. A minha vem uma mancha. Chinês, filho. Aí, bom, a capa é melhor do que o da Shine Time. Isso eu posso dizer claramente, tá? Tecido, então você pode dar forma e tal, beleza. Essa é barbazinha aqui, a costura aqui, bem mal feitinha essa costura aqui, né? Bem mal feitinha essa costura. Essa costura branca aqui, ao redor, esse bordado, não ficou legal. Por que que o cara não usou uma linha azul? Certo? É porque essa mesma linha aqui, né? Aí ia ficar uma linha, certo? Essa linha branca aqui, ela fecha aqui, né? Tá, mas ele poderia ter botado outro tecidozinho aqui. Seja, mas daria pra fazer, cara. Daria pra fazer. Concorda? Colocasse uma outra camada aqui, mas ok. Aí a capa dele é essas argolas, põe no braço, né? Não tem manual, né? Vamos olhar isso aqui direitinho. Então a capa aí, beleza. Vamos tirar a melhor do que a da Shiny Time. Corpo do boneco, o bicho é gigante. Deixa eu ajeitar eu aqui. Caramba, o boneco é pesado e ele trava. Caralho, esse boneco tá travado. Mano do céu, esse boneco é bem travado, hein? Ele tá igual eu. Todo travado, com a coluna toda travada. Não, mas é mesmo. Eu até com medo de quebrar isso aqui, gente. Isso aqui tá bambo, ó. Ó, isso aqui tá bambo. A parte aqui tá bamba. Mas isso aqui, passar um óleozinho resolve, né? Caramba, isso aqui tá muito duro. Sério mesmo. Tá até empinadinho. Acabamento meio ruim, tá? Isso de fato é. Parece que tá até sujo o boneco. O boneco parece que tá até sujo. Mas isso aqui tá muito duro. Deixa eu ajeitar aqui, porque... Pronto. Botar essas... Tá muito duro isso aqui. Ah, é só botar na água. Pô, ainda vou ter o trabalho de ferver a água, botar o boneco pra... Isso aqui não é legal. Aí vai uma parte muito dura, aqui muito mole. Mas vamos lá. Articulações aqui de metal, aqui de fato é de metal. O corpo dele é o do Thor praticamente, né? Articulação também aqui de metal.
Não sei para que esse buraquinho aqui. Ele tem a articulação interna dele aqui no pescoço. Não sei se vai dar para ver, mas lá no fundo é de metal. É um corpo metal X tradicional. Aqui, parece também é de. Só que os joelhos dele não são de. Não, os joelhos são de metal sim. Só essa. Onde vai encaixar aqui que não é. Tá? Mas assim, vou te falar com toda seriedade. Esse corpo tá muito. Tá muito duro, cara. Você queria. Você vai forçar, você pode até quebrar. Isso eu achei. Isso eu já não gostei. Ah, ele vem a calça. A calça do Sag é azul? É preta? O bicho tá com frio. Vem a calça, né? E como é que não vou encaixar esse trem, hein? A calcinha leg dele pra ele na academia, ó. Bacana, depois nós vamos encaixar. Vamos aqui, ó. Os cabelos extras. Certo? Foca aí, meu amigão. Bom, nós vamos tirar tudo aqui mesmo? Cá, né? Bonito o formato, o design dele. Bonito também. Bonito também. Legal, gostei. Haste da base. As mãozinhas. Vamos olhar as mãozinhas que vem? Então vamos ver. Vem ao todo 5 pares de mãos, tá? Tem essa mão mais relaxada. Tem essa mão aqui mais de ataque. Ela tá com uma rebarbazinha gigante aqui. Vem aqui a mão do Saltão Imperial. O dedinho apontado, punhos fechados. E a mão aqui de técnica, tá? Então vem esses pares de mãos aí. Face do Saga, expressão de ataque dele do bem. Face loucona do Saga, do mal. Face séria do Saga, do bem. Face doidona do Saga, do mal. A face sombreada, tá? Mas se eles tentaram fazer a ilusão de gêmeos, tanto eles quanto a Bandai, na minha opinião, é raro. Porque tinha que ser a face toda escura. Mas ok. Face do Vou Dormir. A face do Toputo. Versão maligna. Vamos ver aqui. Lembra sim o personagem, tá? Isso de fato lembra. Mas não vamos botar ele com cabelinho. O cabelinho do bem, bem desenhado. Tem umas rebarbas, mas, cara, aí tem alternativo, vai ter rebarba. Tá? Ok, legal. E o cabelo de. Deixa eu colocar nas costas. Bonito. Então, sombreado, ó. Legal, legal, gostei. Vamos para as peças do blister, né? Vou abrir aqui. Bom, todas as peças são de metal, tá? Todas as peças da figura são de metal. Isso é um ponto positivo para a figura? Na minha opinião, é porque não vai ter aquela diferença de cor da peça de plástico, que vai ter um brilho um pouco muito mais forte, com uma peça de metal, certo? É... Óbvio que é uma figura que eu não deixaria ele de pé totalmente, sem base, tá? Por conta do peso. Uma figura dessa, põe na vitrine lá no alto, se cair no chão, meu amigo. Então vamos lá. Peça do peitoral aqui. Peça do peitoral. Toda de metal. Isso aqui, cara. Olha que bacana. Isso aqui que a Bandai deveria ter feito, tá? Eu acho que eu não vou nem comparar com o Saga de Gêmeos, porque o Saga é uma figura datada. O Saga tem quantos anos já? Vai fazer 10, quase, vai fazer uns 14 anos mais ou menos, o Saga de Gêmeos que temos hoje. Então acho que não vale nenhum comparativo, porque essa figura aqui é uma figura atual, uma peça atual, certo? Mesmo que seja alternativa, uma peça atual. Então a galera fez o que muitos gostariam que a Bandai tivesse feito, né? Que é ter feito essa peça junta. O 1.0, se não me engano, acho que é assim, não é? 1.0 acho que é assim. Então temos essa peça totalmente de metal. Peça do saiote também de metal. Perna. Tá meio verde, não tá não? É o brilho, de reflexo. Peça totalmente de metal. A ombreira também totalmente de metal. Aqui já não tem tanta diferença não, porque mesmo ponto de articulação, design, tudo. É só mesmo o peitoral. Peça do abdômen, que geralmente na Bandai é plástico. Aqui é de metal. Legal. O problema é que pode gerar atrito, né?
Aí você tendo de plástico gera, né? Mas se bem que você não vai ter tanta mobilidade no abdômen, né? Um aqui de metal. Elmo. O elmo, na minha opinião, eu sempre falei que deveria ser de metal. Não sei por que cisma de fazer de plástico. Conta aqui o elmo. Tá um elmo aqui. Tá dando um tonzinho meio esverdeado, não tá? É por conta da iluminação. Então, muita gente não falou que dá para notar um reflexo meio esverdeado. Mas é devido à iluminação, que tá direta, tá? Quer ver? Eu vou até tirar aqui a iluminação para vocês verem como é que fica, ó. Tá com um reflexo meio verde, não tá? Isso aí é fato. É normal. Então é simples. É questão de iluminação. Se tem de reflexo verde, esqueça isso. Ah, pintou em verde. Não. O elmo, bem legal de metal. Vamos ver o segundo blister e a gente vai fazer a montagem da fibra, tá? Temos os braços, terminando o saiote aqui também, de metal. Até a pecinha que prende aqui o saiote é de metal. Pés ali. Vamos ver essa base aqui. Caramba, é até difícil tirar essa base. A base vem a plaquinha com o nome do personagem, né? Saga, né? Deve estar escrito Saga de Gêmeos, ou Gemini Saga. O logo ali, sim, de Gêmeos. Então, isso aí. Primeiramente, vamos botar a calça nele, né? Como é que é aqui? Tanto faz, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Tá muito duro isso aqui, cara. Isso aqui que eu não tô agradando. Isso aqui vai ser um saco. Vamos ver aqui. Botar a lycrazinha nele. Falam que é um pouco difícil de colocar. Vamos colocar aqui. Vestir meu bebê reborn. Como é que vem até calça, velho? Olha só. Eu não lembro se a calça do Saga era. Ah, não, mas é mesmo, tá certo. Então tá aí. Vamos, o bicho tá pronto pra balada. Vamos lá. O bicho tá tirador de onda, hein? O que nós vamos colocar agora? Vamos pegar as peças aqui. Vamos já botar a perninha, o pezinho. Pezinho colocado, que tem duro, hein? Opa, lá ele. Mas vamos botar outra peça da cor. Pronto, as perninhas já estão montadas. Vamos botar agora. Cadê a peça do saiote? Vamos botar elas aqui. Pecinha do saiote. Vamos tirar essa parte. Caramba, isso aqui é tudo. Ah, mas eu tenho que tirar pra frente. Também de metal, ó. Tem nada de plástico aqui. Que tá escrito aqui, ó, tem um Bzinho, back. Os caras já pensando bobeira já. Ó, essa calça dele aqui também, pronto. Mas ela vai ficar escondida assim, tá? E pronto, o Fzinho ali, tá? Vamos encaixar aqui. E esse plásticozinho aqui, eu fui encaixar aqui e eu senti ele abrindo, hein?
Com muita facilidade. Então, se você ficar nessa de desmonta, desmonta, pode quebrar. Eu achei ele muito molinho esse plástico do pino de encaixe da mãozinha leve, tá? Mas isso eu não vou tirar ponto não, porque é devido à qualidade. Tá? É outro material. Ó, tá tomando forma o bicho. Não tá cabendo nem na câmera, cara. Ele tá tomando forma o bicho. Tá bonito, tô gostando. Vamos pegar agora é o peitoral. Então vamos lá. Que olha isso aqui que legal. Isso aqui que a Bandai deveria ter feito. Deixa eu focar mais perto aqui. Tá vendo? Que dá aquele. Não fica isso aqui dividido no abdômen. Então isso aqui ficou muito legal. A Bandai, se ela for fazer os golds de novo, que eu acho que ela vai fazer, ela tem que pegar e fazer isso. Porque lançar a mesma figura de 10 anos atrás não compensa. Como tivemos esse restock aí, né, que foi em janeiro, fevereiro, tudo bem, pegaram figuras versões Revival. Mas o Saga deveria ter tido modificações. Certo? Então, beleza. Aqui é porque meu abdômen tá bem, bem frouxo. Eu vou montar ele com a capa. Só que agora tem um grande porém. Como que encaixa essa capa? Saber como que encaixa. Se encaixa essa capa aqui, nessa frechinha, mas ela vai sair com muita facilidade. Cadê aquela pecinha que encaixa? Tá, ela tá ali. Mas aí... eu não vou tirar esse braço pra colocar aqui não, cara. Eu não vou fazer essa loucura, não. Assim. Certo? Aí eu tenho que fechar a parte de trás, ó. Fechar a parte de trás. Eu poderia ter feito isso antes, né? Beleza, ó. É outra pecinha também que... pronto, encaixou. Encaixou. Fechou? Fechou totalmente não, mas fechou. Essa capinha, eu vou te falar com docilidade, eu não gostei do encaixe dela, não. Eu já não agradei muito, não. Porque ela não consegue encaixar. Sei lá, esse troço ficou esquisito. Cadê os braços aqui, ó? Primeira pecinha do braço. Vamos encaixar aqui. Certo? Também não vai, ela não encaixa também, não? Ela também não encaixa, ó. Tá de sacanagem comigo que ela não encaixa. Ela não vai encaixar ali. Eu vou ter que desmontar o braço? Pronto, tem que forçar ela. Tem que forçar a bichinha pra entrar. Cadê? Frouxa. Mãozinha frouxa. Já vi aqui já. Ó. Mãozinha bem frouxa. Mãozinha frouxa. Cadê a outra parte aqui? Com uma franja muito elevada. Na minha opinião, ele ficou com uma franja muito elevada. Pela câmera não tá dando para perceber, mas a minha visão aqui tá muito... a franja tá, ele tá com uma franja muito grande, tá? Mas como você vai ver ele sempre reto, não vai tirar essa impressão. Bom, tá aí montado, né? Só achei realmente a franja dele na posição, dependendo da posição, não fica tão legal. Tá ele montado. Eu vou precisar dessa capinha aí pra gente fazer... cara, muito pesado, cara. Pra gente fazer as considerações finais, eu vou mudar a câmera aqui também. Bora lá. Bom, tá aí o Saga, eu ia colocar a base giratória, mas ia sair do enquadramento aqui. Porque ele é muito grande, essa figura. Então ia sair do enquadramento e ia sair do estúdio aqui. Bom, a capa eu pesquisei, é no pino da ombreira mesmo, não tem como. Mas a capa eu achei ela legal, tá? Se eu fosse dar uma nota pra essa capa, seria no máximo uma nota 8.
por conta da costura aqui. Dava pra ter feito algo diferente aí. Então o acabamento dela não é lá tão legal, mas comparado com o da Shine Time, bem melhor. Tá todo com arame, tudo bonitinho. A figura é totalmente de metal, tem uma lycrazinha pra você colocar, beleza. Na minha opinião, nem há necessidade dessa lycra, na minha opinião, porque ela fica escondida totalmente, né? Mas, já que veio, vamos usar. Essa peça central aqui do peitoral, ok, ótimo, melhorou bastante, deu uma fisionomia melhor pro personagem, né? Só que o meu veio com problema. O meu veio com problema aqui no punho, tá vendo que ele tá bem levinho de mexer? Então, tá muito levinho pra mexer. Achei ele muito franjudo, muito cabelo. Aqui na posição que a câmera tá, dá pra ver, tá vendo? Tem um vão enorme ali. Mas dependendo da pose, muda. Mas a face dele tá muito mais bonita do que o Saga 1.0. Eu vou até puxar ele ali, só que o meu Saga tá com o elmo. Mas a gente vai trazer ele aqui. E outro ponto negativo no meu é que tem aqui, ó. Ó. Vou virar de lado aqui, ó. Ele tá com o peito bambo. Então, o peitoral dele aqui, já que é de metal, vai jogar o peso todo para trás. Então, ponto negativo para isso aí. Vê uma articulação firme embaixo e em cima mole. Né? O certo era mole embaixo. Mas... então, tá aí o Saga. Achei bonito, tá? Vamos agora botar ele... Cadê? Vamos botar ele com elmo e eu vou botar o Saga que eu tenho ali de Gêmeos. É primeira edição ainda aqui do lado. Então, vou colocar ele com elmo aqui. Vou mostrar como é que faz a mudança. Tá aí, o meu Saga é a primeira versão, então ele tá com esse problema no abdômen aqui, mas eu já tô para comprar outro, tá? Bom, a gente vê uma grande diferença no tamanho da figura, certo? Bem grande mesmo. Não é? A figura bastante diferente na questão do tamanho, de proporção. Aí você pega a questão da proporção da armadura. Vamos falar da proporção agora comparando com o Saga que a gente tem ali. A gente já vê que o abdômen já é mais proporcional com o saiote. Esse aqui já nem tanto. O abdômen é desproporcional com o saiote. E o abdômen desproporcional com o saiote, o peitoral também desproporcional com o abdômen. Peitoral proporcional com o abdômen. Olha essa silhuetazinha dele aqui, totalmente proporcional. Se esse Saga tivesse essa peça aqui, teria sido melhor. Certo? Na questão do elmo, eu acho que ambos são bonitos. Nada a declarar sobre o elmo, a ombreira também ok, os braços ok, o saiote também. Entanto, é mais a questão da proporção. Óbvio que estamos falando de uma figura de quase 15 anos atrás, comparando uma figura de 15 anos atrás com uma figura de um mês praticamente de lançamento. Então, é uma figura já datada e que precisa sim de reformulações. Por exemplo, com o Canon de Gêmeos, a comparação já é mais justa, na minha opinião. Só que ainda vai pegar peças do molde, do primeiro molde dos X. Beleza? Então vamos tirar o Saga aqui. Tadinho do Saga. Vamos fazer uma pose para esse Saga de Gêmeos aqui. Agora a versão maligna, tá? Eu vou fazer uma outra pose dele aqui. Vamos tentar mexer essas pernas aí, que ela tá bem... Ó, vou tentar mexer só para vocês verem aqui. Tá bem dura de mexer. Tá durona mesmo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá muito mole. Então, para mim, isso aqui é ponto negativo e a moleza do peitoral dele. Vou mudar aqui o cabelo. Tá aí o Saga doidão. Abre um pouquinho mais as pernas dele, mexer na capa. Esse aqui tá na pose bem legal, né? Vamos ajustar aqui. Então tá aí. Bom, defeito nas peças. Tanto os boy joints estão moles, certo? E o abdômen está mole. Defeito na peça. Isso não tem como eu falar que
que não é defeito. Não adianta, uma parte tá dura e a outra tá mole, porra. Uma parte tá totalmente rígida, né? A articulação rígida e uma outra parte da articulação totalmente molenga. E era para ser mais firme, né? Então, para mim, eu vou tirar ponto disso. Porque como a peça de metal, ela vai jogar o peso todo para trás, certo? E isso já mostra o quê? E até uma preocupação que eu tenho na linha Metal X, a questão das articulações de metal, que podem com o tempo ficarem frouxas. Isso tanto pirata quanto original, tá? Eu tenho um certo medo disso, devido ao peso das peças, certo? Querendo ou não, as peças do braço são de metal. Óbvio que o peso delas não vão ser tão pesadas, certo? Mas dependendo da pose, podem pesar sim, tá? O peso sempre tende a para baixo. Então aqui eu vou tirar um ponto nisso aqui, nesses pontos de articulação, um pontinho. A capa, eu vou te falar do Serena, eu vou tirar ponto dela não, achei a capa bonita. O acabamento dela ok, tá? Então no acabamento de forma geral da figure, tá assim, muito bem feito, proporcional, a figure totalmente proporcional. Olha essa cintura com esse abdômen e esse peitoral sendo como se fosse uma peça única. A Bandai tem que fazer isso. A galera tá assim, caraca, o Bruno tá elogiando alternativo. Não, mas isso aqui... Na minha opinião, o cara que desenhou isso aqui era algo que ele mesmo estava querendo que a Bandai fizesse. Como ele comprou uma maquininha lá, vamos fazer. Mas seria legal. Sabe o que seria interessante? Se as próprias empresas alternativas fizessem esse peitoral nesse formato para a figura original. Acho que muita gente ia comprar. Beleza. A peça de ser toda de metal, legal. Eu achei esse cabelo não tá tão... Eu não achei esse cabelo aqui, no caso, tão franjudo. Agora, o azul tá muito. O azul tá. Então, o azul tá muito franjudo. Esse aqui meu veio com o dedo sujo. Enfiou a mão em algum lugar. Mas, assim, do modo geral. Vamos lá. Vamos do modo geral. Vamos dar uma nota pra essa figura aqui. Proporção, não tem nem o que falar, é 10. Proporção, nota 10. Sobre a questão do tamanho dele, eu não vou tirar ponto, porque é o formato que eles quiseram trabalhar. Então, isso aqui vai de cada um. Mas eu não vejo que é uma coleção que vai ter um espaço, pelo menos aqui para mim. Porque ela demanda muito espaço. E a gente sabe que a gente tem problemas com o espaço da coleção. A coleção de Cavaleiros já é muito vasta, até com os próprios alternativos. Então, que é mais para quem vai pegar um personagem favorito. Certo? Faltou a base, né? Vamos botar ele aqui na base aqui? Vamos botar ele aqui na base? Tá ele na basta. Isso aqui tá me incomodando demais, cara. E como aqui você vai perder o ponto de articulação aqui, ele vai ficar mole, tá vendo? Então isso aqui tá me incomodando pra caramba. Não consigo jogar. Aí eu tenho que tombar muito ele, mas mesmo assim não vai. Então isso aqui já é um defeito já. A base vem 2 pinos, vem ao todo 4 pinos, certo? Se colocar os pinos debaixo dos pés, tem 2 furos lá pra você poder colocar. E vem a haste também, né? Se você quiser fazer uma pose mais mirabolante, tá aí. Vocês vão ver essa figure nos vídeos, tá? Nos vlogzinhos eu vou deixar aqui. Eu não vou desmontar essa figure, não. Por que eu peguei o Sag não Ayora? Primeiro que o Sag é meu personagem favorito. Então eu acabei pegando ele. Segundo ponto. Essa é uma coleção que eu acho que é mais pra você pegar figuras de personagens que você gosta. Personagens favoritos. O Saga, o Ayora eu tava com vontade de pegar. Talvez eu pegue, não sei. Mas o Shaq é um que eu queria pegar. O Aioros, dependendo, e o Mu, por ser meu signo, tá? E talvez até alguns outros aí. Mas vamos lá. Eu vou dar minha nota aqui para essa figura. Eu vou tirar um ponto, não tem como, devido a esse defeito que veio no meu, tá? A questão das articulações frouxas. Então eu vou tirar aí um ponto. Então já não ganha 10, já ganha 9. E eu acho que essa franja azul, na minha opinião, ela tem, tá vendo? Ela é muito compridona. Eu vou pegar uma faca só pra gente ver aqui. Só pra vocês terem uma noçãozinha. O que sobra da franja é muita coisa. E no outro ele não sobra quase nada. Então ele ficou muito franjudo. Dependendo da pose, esconde. Tá? Então acho que ficou muito grosseira. E nota total para essa figura, nota final, nota 9. Para mim, vale a pena pegar? Eu acho caro. Eu acho muito caro. Uma figura cara. 800 mil reais? Não vale. Ah, mas é mesmo assim, cara. Você pode pesquisar, o Ayora foi vendido por 490, 500 reais. Esse Saga já subiu para 700 logo de cara. Calma aí, galera. Não, acho que o próprio fabricante ele deu uma pisadinha no freio, porque já estava lançando um em cima do outro. Então o Saga, antes do Saga lançar, já estava anunciando o Canon. Calma,
E o Canon não teve assim, vendas muito grandes, não. A galera focou no Saga. Beleza? Review mais extenso, maior. Mas eu vou fazer agora umas fotinhas do Saga de Gêmeos MST Metal X Plus 26 centímetros. Beleza? Vocês vão ver se vocês fizeram comprar esse boneco aqui, vai ter que aparecer em todos os vídeos, viu? Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Fui!